Escrever uma história do samba foi quase uma decorrência direta do meu trabalho anterior da biografia de Getúlio Vargas. Ao biografar a era Vargas, eu me debrucei sobre o cenário, não só sobre o cenário político, mas sobre o cenário econômico, sobre o cenário social e também o cenário cultural do Brasil da primeira metade do século XX. E é justamente esse o instante em que o samba deixa de trafegar nos circuitos da marginalidade e passa a ser o grande gênero hegemônico musical brasileiro. E a história do Getúlio tem tudo a ver com isso, né? O samba, nesse momento, ele sofre o influxo de dois grandes movimentos. O movimento de cooptação pelo mercado fonográfico, pela então nascente indústria do entretenimento, e também o influxo da cooptação política, que faz com que o samba seja instituído como um dos símbolos da chamada identidade nacional. A gente vai ver no livro, então, como se deu esse processo e como o samba soube se moldar, se adequar e se ressignificar e tomar, inclusive, partido de algumas dessas pressões para se afirmar como um gênero musical brasileiro por excelência. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Nesse primeiro volume da história do samba, eu tento jogar um foco, né, sobre alguns personagens que durante algum tempo foram relegados ao esquecimento, ou no máximo foram reduzidos a notas de pé de página na longa e na larga e na vasta bibliografia especializada. Falo de gente como Hilário Jovino Ferreira, o Lalu de Ouro, né, que veio da Bahia e implantou o desfile dos ranchos no Rio de Janeiro, um dos pioneiros do carnaval carioca. Falo de um sujeito hoje praticamente inexistente, desconhecido, que é o Zé Espinguela, Alufá, um sacerdote do saber islâmico batizado com os saberes africanos. Falo de Caninha, um dos maiores sambistas, dos primeiros da primeira geração. Falo de Senhor, o grande marqueteiro, o primeiro grande marqueteiro do samba, que instituiu uma produção em série, e instituiu também, né, uma trajetória baseada e lastreada no conceito da autoria dos seus sambas. Ele registrava os seus sambas com carimbo e assinatura e, ao mesmo tempo, não tinha pudor nenhum de se apropriar da criação alheia. Ele que dizia que samba é igual o passarinho, é de quem pegar primeiro. Nesse volume também a gente fala de Pixinguinha, o grande Pixinguinha, autor de Carinhoso, autor de outros grandes clássicos da música brasileira, ele que começou muito cedo na vida artística, né, tocando de calça curta ainda, tocando de uniforme escolar, né, em choperias da cidade do Rio de Janeiro, e ele que foi um dos componentes daquela geração de onde saiu o samba, de onde surgiu o samba, e ele que fez junto com o seu grupo, onde estava o Donga, onde estavam outros grandes bambas, né, os 8 batutas, fez a primeira expedição, a primeira turnê de um grupo brasileiro fora do país, indo para Paris e indo depois para Buenos Aires. E essa história, né, que de certa forma foi muito idealizada até agora, eu mostro detalhes dessa excursão, tanto em Paris quanto em Buenos Aires, a partir dos registros dos jornais de época. Uma das minhas passagens preferidas e favoritas do livro é quando a gente se debruça sobre o pessoal do Estácio, sobre os bambas do Estácio, sobre os valentões do bairro do Estácio, os malandros do Estácio, Ismael, Brancura, Bide, esse pessoal que conseguiu introduzir uma nota de novidade, de vitalidade e de poesia, de lirismo e ao mesmo tempo de intensidade rítmica ao samba. A geração do Estácio, a turma do Estácio, que introduziu, né, o bumbum paticumbum pro curundu na história do samba. Sabe história natural, sabe história universal, mas não sabe... O Ismael Silva, um dos bambas do Estácio, tinha uma maneira muito peculiar, muito colorida de explicar o que define o samba como gênero. Ele dizia que antes o que se fazia não era samba, era machixe, o pessoal da Praça 11, e ele cantava, cantarolava, mexendo os braços, articulando onomatopeias para definir. Machixe era assim, jura, jura pelo Senhor. E ele disse, isso não é samba. Samba é você mexer os braços para frente e para trás. Se você jurar
que me tem amor. Então, para o Ismael, era essa a diferença entre samba e machiste. É claro que essa é uma disputa de gerações. Quando surgiram as escolas de samba, ali nos anos 30, no começo dos anos 30, a turma anterior, a geração anterior, a turma do Donga, do Hilário, disse: isso não é samba, isso aí que o Ismael faz, que o pessoal do Estácio faz, não é samba, isso aí é marcha. E aí, ao choque de gerações posterior, lá nos anos 50, quando o Ismael observa os carnavais, observa as escolas de samba dos anos 50, diz: isso não é samba, samba é o que a gente fazia lá nos anos 30. Então essa é uma discussão sem fim, né? Essa busca de uma suposta autenticidade do samba. Samba, com qualquer manifestação da cultura popular, falar de autenticidade é um terreno escorregadio. A cultura popular, ela evolui, ela recebe influências, ela nunca estaciona, ela nunca se museifica, porque senão ela vai cair no folclore. O samba soube se reinventar e mesmo quando parecia agonizar, sobreviveu e jamais morreu. Ora entendida como um signo de resistência, ora percebida como um universo cultural submetido a um processo de crescente domesticação, essa música mestiça, que acabou encontrando no samba a sua maior forma expressiva, aprendeu a negociar espaços e a se reelaborar de maneira permanente, antropofágica, incorporando e deglutindo múltiplas influências. Nessas idas e vindas, ao longo do intricado percurso que retirou o samba da condição de gênero marginal e o converteu em símbolo máximo da brasilidade, não faltaram aqueles que chegaram a lastimar, em diferentes momentos, a sua presumida perda de autenticidade, ou mesmo pressagiar a sua morte iminente. Mas o samba agoniza, mas não morre. Reinventa-se, orbitando entre os signos ancestrais da festa e da agonia. Desde que o samba é assim. A multiplicidade e a surpreendente capacidade de reelaboração fazem parte indissolúvel e indissociável de sua natureza plural, absorvente e caleidoscópica. O samba nasceu maldito e cativo. O samba cresceu liberto de amarras. O samba é o pai do prazer. O samba é o filho da dor.